Olá amigos, estamos começando mais um programa Tribuna Livre aqui na TV Câmara. Nosso programa de hoje traz uma professora aposentada, grande professora de língua portuguesa, de literatura brasileira e de redação. E hoje é empresária. Nossa entrevistada também foi presidente do COBAME e é homenageada também em Bagé como cidadã bagense. Professora Beatriz Pinheiro. Posso me chamar de professora porque a senhora foi minha professora? Sim. Tenho muito orgulho desse aluno. Obrigado por estar aqui, professora. Professora, por que a opção pelo magistério? Bem, naquela época era a profissão assim que normalmente os pais encaminhavam os filhos. Inclusive eu sou de uma família de 11 irmãos, são 5 mulheres e as 5 são professoras. Só uma terminou o magistério e depois foi para a Receita Federal, fez concurso para fiscal e atualmente mora em Recife. As outras 4, todas se aposentaram como professora. A senhora é de Rio Pardo. O magistério para a senhora começou lá ou a senhora se formou aqui e começou aqui? Eu acredito que o magistério tenha começado na minha casa, porque a minha mãe era professora. Então, ela sempre nos estimulava, assim, que era uma profissão muito gratificante, que era uma satisfação muito grande poder ajudar as pessoas, não é? Então, ele começou mesmo em casa, né? Por que a escolha por língua portuguesa, redação, literatura? O que lhe atraía nessa matéria? Eu sempre achei muito bonito, muito lindo, né? Assim, as pessoas falarem direitinho, não precisa exagerar, mas não fazer feio. Como diz Rui Barbosa, falar bem a própria língua não é uma prenda, é um dever. Com o advento da internet, como é que a senhora enxerga hoje? Porque hoje na internet se abrevia tudo. Você, por exemplo, é EVC, as pessoas hoje já não falam mais a língua portuguesa. A internet acaba criando alguns vícios. Como é que a senhora enxerga isso do ponto de vista da língua portuguesa? A senhora acha que é benéfico, causa problemas, as pessoas passam a usar isso no seu dia a dia e, portanto, esquecem da língua portuguesa como um todo? Olha, eu não sou muito versada em internet, mas eu vou dizer o seguinte, as coisas mudaram, os tempos são outros, né? Não adianta nós nos colocarmos do contra, mas aquela pessoa que tem gosto assim, ela sempre vai procurar acertar. É uma questão de aptidão, então. É. A língua portuguesa hoje, ela cada vez menos é usada de forma na sua totalidade, porque temos uma riqueza enorme de verbos no falar, no pronunciar. A senhora acha que isso com o tempo vai se perdendo? Acredito que sim. Cada vez menos vamos praticar a língua portuguesa, usar mais verbos, trabalhar mais, falar mais eloquentemente? Mas quando chega na hora de enfrentar um concurso, né, todos nós sabemos que o que vale é a língua culta padrão e que as pessoas se baseiam para organizar uma prova de língua portuguesa, um vestibular, em cima dos erros que estão assim cristalizados. E aí depois vem a decepção. Já que a senhora tocou no vestibular, tem sido muito comentado nas últimas provas do Enem a questão dos erros crassos de língua portuguesa. A senhora acha que isso é recorrente disso, das pessoas não levarem a sério ou acharem que a língua portuguesa pode reprovar ou não, levar adiante ou não alguma pessoa? Mas é evidente que aquele que se comunica bem, que se comunica corretamente, as chances dele de vencer são bem mais fáceis. Falando em vencer, a senhora veio de Rio Pardo. A senhora veio para cá com que idade? Eu vim para cá com 14 anos. Por que a escolha por Bagé? Foi da sua família, foi sua? Eu tinha um tio que morava aqui, que já é falecido atualmente, e ele me convidou para vir morar com ele para estudar. Veio a senhora apenas ou a sua família? Não, só eu. Suas irmãs ficaram em Rio Pardo? Ficaram em Rio Pardo. À época, a sua família toda ficou lá, veio só a senhora? Toda ficou lá. Vim aqui, ficava de março até junho. Aí a gente tinha um mês inteirinho de férias, aí eu ia para casa, passava as férias, voltava. E naquele tempo, até hoje, eu acho engraçado, assim,
vai um comercial para Ouro e Prata que eu conheço desde aquela época, não era permitido assim, o meu pai vinha me buscar e depois o meu pai vinha me trazer, ou ele ou a minha mãe. Assim, não era permitido viajar sozinha, mesmo tendo 14 anos. E como é que era a Beatriz Pinheiro na sua infância, na sua adolescência? Como é que a senhora, o que a senhora se lembra da sua idade mais tenra? Eu tive uma infância muito feliz, porque eu morava para fora, o meu pai tinha uma casa de comércio, então a gente recebia os viajantes, ficava maravilhado, olhando aquela variedade de coisas. E como nós éramos 11, a gente brincava uns com os outros, ia para o arroio, encilhava cavalo, brincava assim das mais variadas atividades, jogava Cinco Maria, nós criávamos os nossos brinquedos. O que a senhora sente saudade daquele tempo, da sua infância? Eu sinto saudade que agora eu volto lá e não tem mais os arroios, já terminaram tudo assim por causa das plantações. Está tudo árido, tudo seco, né? Acabou tudo. A senhora ainda vai à sua terra natal? Vou, sempre vou. Professora, como é que foi a sua adolescência vivendo com os tios aqui em Bagé? O que a senhora, num primeiro momento, decidiu ou pensou em focar a sua vida, a sua carreira? Eu já tinha delineado assim que eu ia ser professora, né? A senhora já tinha isso em mente? Já tinha isso, já. A gente dava aula em casa uns para os outros, para a filha da vizinha. E nós, como a mãe era professora, então a gente tinha um conhecimento maior, não é? E a mãe mesmo fazia com que a gente ensinasse, por exemplo, se tinha uma pessoa trabalhando lá em casa, a minha irmã mais velha mesmo alfabetizou a cozinheira. Conforme ela ia aprendendo, ela ia passando para ela, e com 7 anos ela alfabetizou a nossa cozinheira. A senhora me falava antes da entrevista que foram 25 anos de magistério, correto? Sim. Em quais escolas a senhora lecionou? Não foi só em Bagé, foi Pinheiro Machado também? Eu comecei fazendo um estágio no Educandário São Benedito, depois eu fui trabalhar no São Judas, Tadeu, depois eu fui para o Melanie, lecionando pelo município, de carteira assinada e com salário de R$140. E que eu fazia sucesso com esses R$140. Aí depois eu fui trabalhar em Pinheiro Machado e trabalhei 2 anos em Pinheiro Machado e voltei para Bagé e fui nomeada para o estadual e fiquei até me aposentar no estadual. A senhora é casada com o senhor Durval Silva Pinheiro, mãe do Murilo, do Max, da Lorena e do Leonardo. Os 4 seus filhos já não residem mais em Bagé. Não. Quando os 2 mais velhos, quando saíram para fazer o vestibular, me disseram: mãe, nós só voltaremos aqui a passeio. Não, eles gostam muito da cidade, até uns prometem que quando se aposentarem vão voltar para Bagé. Mas como o mercado de trabalho é mais restrito aqui, né? Então foram embora e se deram bem. E a saudade? O Murilo foi... Se os filhos da gente estão bem, a gente também está bem, eles estando onde estiverem. É fácil se desapegar? É. Uma que eu já fui criada, assim, numa família de 11 irmãos, então a gente foi muito acostumada a repartir, muito acostumada a cuidar um do outro. E os meus filhos também, eles se criaram, sempre um ajudando o outro, né? E quando a gente, como eu já te disse, quando a gente vê que eles estão bem, a gente também se sente bem. E hoje tem tanto recurso para a gente falar, né? Então, toda semana, todo domingo o telefone toca, sempre tem alguém ligando, né? Quando eles eram mais novos, ou na sua infância, havia aquele costume de reunir a família aos domingos, já que a senhora citou o domingo de ligar? Havia esse hábito de se reunir? Sempre houve, né? Havia o hábito de comer melhor no domingo, de fazer um almoço mais caprichado. E todas as coisas que são praticadas, as atitudes que são praticadas na família, todos nós passamos, né?
para os nossos filhos, né? Se passa as verdades, né? Embora nem todas sejam tão verdadeiras, né? Mas com o tempo, por exemplo, eu tive 4 filhos, então são 2 divisores, assim. Os 2 mais velhos foram criados assim com maior rigidez. Depois os outros, eles foram avançando e já foi bem diferente, mas graças a Deus, igual deu certo, né? Como é que a senhora vê o conceito de família hoje, já que praticamente hoje os tempos são outros? Muito pouco, exceto as famílias tradicionais, mas a maioria das pessoas não tem o hábito de se reunir, de reunir a família, os filhos, contar histórias, no domingo se reunir para almoço. A senhora acha que a família, o conceito de família, ao longo destes anos mudou? Mudou, mas não deveria ter mudado, né? Eu acho que hoje parece que não há uma responsabilidade tão grande, um compromisso tão grande com os filhos como deve de ser, né? Se vê muita criança aí que precisava de mais carinho, de mais amor, de mais limites e etc, né? Em que momento a senhora se tornou empresária? Foi após deixar o magistério? Não, antes um pouco de me aposentar, eu já comecei a pensar em alguma coisa que eu pudesse fazer. Aí a minha irmã me convidou para colocar essa loja em sociedade, depois a gente desmanchou a sociedade, eu fiquei com a loja, né? E dei continuidade até hoje. A senhora também foi presidente do COBAME, o Conselho Bagense da Mulher Empreendedora. O que significou esse momento para a senhora? Como é que a senhora vê o mercado de trabalho hoje para a mulher? Está muito melhorado, graças a Deus. Ainda falta muito. A gente pensa que é um número assim muito grande de mulher que trabalha e é capaz de se manter, mas ainda não é compensador. Pode aumentar muito mais. A senhora acha que a mulher hoje em Bagé ela tem uma visão muito mais empreendedora do que há alguns anos atrás? Talvez até como fazendo meramente parte da família? Ah, sem dúvida nenhuma. As mulheres hoje estão se qualificando cada dia mais e a gente sabe, no comércio, quem não se qualificar, não se atualizar, desaparece. Como é que a senhora vê a cidade de Bagé hoje com o Bagé de quando a senhora chegou aqui? Que diferença a senhora vê daqueles tempos para hoje? Muito grande, uma diferença muito grande, enorme. A senhora recebeu uma homenagem, título de cidadã bagense. Como é que é para a senhora? Qual é a emoção, a sensação de receber um título desse? É uma emoção muito grande, inclusive eu não esperava, foi uma surpresa e eu sou muito grata porque eu gosto muito de Bagé e aqui eu sou muito feliz, criei meus filhos, então eu só tenho a agradecer aos amigos que eu fiz durante essa trajetória de mais de 50 anos aqui, porque 50 que eu sou casada, mais 4 que eu vim e fiquei estudando, e quando eu fui embora eu já fui de namorado, né? Só voltei depois de casar. Naquele tempo, sabe como é? Era, vai para a escola, arrumou namorado, sai da escola. Aí um dia eu contei para um aluno meu lá no estadual. Mas saía por opção ou saía por... Não, porque os pais tratavam de fazer o casamento logo, logo, né? Ninguém ficava assim uma eternidade namorando. Era 1 ano, 2 de namoro e casamento fechado, né? E aí eu disse para um aluno meu e ele me disse, mas professora, se tirarem o namoro da escola, ela quebra e não levanta mais, porque o atrativo maior da escola para eles era o namoro. Então, tirou o namoro, a escola não tem a graça e o sentido que eles esperam. A senhora tem saudades da época do magistério? Tenho, muita. Da época que a senhora lecionava? Tenho muita saudade e agradeço a Deus por ter saído em boa hora, porque hoje mudou muito, né? Não se vê mais as amizades entre professor e aluno, muito raro, muito raro. Quando eu falo com as minhas colegas, o que mais se ouve é queixa. E naquela época que eu trabalhei, não era assim, era bem... Naquela época a senhora chegou a ver algum caso que fosse normal, como é hoje,
de aluno levantar a mão, de gritar com o professor, que se tornou uma situação recorrente? Não, jamais, jamais. Os alunos tinham maior respeito pelo professor. Eu sempre tive pelos meus alunos e eles por mim. E olha que eu não sou assim uma pessoa que seja assim de um grau de exigência muito grande. Eu sempre respeitei, sempre tolerei, sempre vi que os jovens são impulsivos assim, não são maldosos, né? O que a senhora acha que aconteceu para que se houvesse essa mudança de comportamento dentro da sala de aula? Eu acredito que a escola tenha ficado para trás um pouco, não possa competir. Por exemplo, eles passam uma tarde no computador. Quanto eles vêm e ficamos nós lá com um gizinho no quadro, né? Então fica bem diferente, bem distante mesmo. Alguns especialistas dizem que o método atual não se adaptou à realidade dos alunos. Inclusive o próprio ministro da Educação, Aloysio Mercadante, já está traçando mudanças na forma de se dar aula. A senhora acha que não houve uma evolução, os professores não se adaptaram realmente aos novos alunos desses novos tempos? Não, acho que não se adaptaram. Esta forma de educação já não se adapta à nossa realidade de hoje? Não. Essa forma de dar aula já passou, eles não querem mais isso aí. E perderam muito assim o encanto pelo professor, não é? Que a gente chegava em aula assim, o professor era que respondia tudo, sabia tudo, né? Isso aí passou. A senhora acha que isso é devido a quê, professora? Eu volto a lhe perguntar porque eu considero isso uma questão interessante e relevante, porque realmente as relações mudaram e eu não consigo ver onde houve essa mudança. Se há um fator, por exemplo, da falta de respeito que você traz de casa, ou se os pais colocam no professor a responsabilidade de cuida meu filho e é problema teu. Onde é que a senhora acha que está esta falha atual? Eu acho que é um conjunto. Não é um item só responsável, né? Os tempos mudaram. Eu vejo pelos meus netos, eu converso com eles, ai vó, como tu tá atrasada, vó. Então eles me fazem crescer. E meu marido, por exemplo, não aceita muito assim essa liberdade de dizerem o que pensam, né? Mas é aí que a gente tem um crescimento. E os meios de comunicação estão muito avançados, assim. E o jovem, esses dias eu cheguei e vi um menininho de 2 anos e meio jogando no computador, não é? Quer dizer, o que nós vamos oferecer para ele quando ele chegar na escola, né? Aquele mesmo método não serve mais. O que vai ser feito não sabemos, mas que precisa haver uma mudança muito grande, precisa. Qual foi a escola que a senhora lecionou mais tempo? No estadual. Houve algum período do período em que a senhora lecionava que tenha lhe marcado, que lhe traga alguma lembrança significativa? Eu sempre trabalhei com os terceiros anos do 2º grau. E sempre me dei muito bem, sempre gostei dos meus alunos, adorava corrigir as redações, passar para o quadro, explicar todos os erros, sem dizer o nome de quem, né? Me lembro que quando escrevi o enxergar com CH, que diz que está na moda, né? Eu sempre dizia, quem enxerga com CH enxerga muito mal. Eu sempre fazia um gracejo assim, que eles nunca mais esqueciam, né? E acredito que a redação assim é fundamental, né? Fazer a pessoa ter gosto por ler, né? Quando chega na hora de escrever, a pessoa não fica inibida, tem assunto, né? Literatura brasileira, a senhora acha que ainda é algo que atrai os jovens de hoje? Acredito que tem. Mas assim, a leitura, ela tem que vir desde pequeno, em casa, o pai lê, a mãe lê história para os filhos, é por aí, né? E aquela sequência, assim,
dá um livro para ler e acompanha assim até o fim para terminar, porque o livro ajuda a disciplinar a pessoa. Traça uma meta, eu vou ler esse livro, vou ler 10 páginas por dia. Pode ler um belo livro, né, num mês, mas tem que ensinar a cumprir, né? Criar hábito. Criar hábito, né? Depois que a pessoa criar o hábito, aí ela vai sozinha, né? Mas tem que ser estimulada. Esse estímulo hoje ainda existe nas famílias? A senhora acredita que sim? Acredito. Não são muitas, mas tem os que cuidam dessa parte. E ai dos que não cuidarem. Teve algum aluno seu que tenha sido, ou que tenha sido destacado, que a senhora se recorde, que tenha lhe dado um orgulho da senhora se lembrar ou de ver ele de alguma forma em destaque? Alguns alunos que tenham lhe marcado de alguma forma ao longo da sua trajetória? Eu tive muitos alunos bons, muitos. E tem alunos que são juízes, tem promotor, tem advogados, tem um que eu li as redações dele, sempre botava um elogio, ele até hoje me fala, né? E uma coisa assim que eu lamento não ter trabalhado muito com os meus alunos foi a expressão oral. A gente cuidava da escrita, cuidava de tudo, e na aula sempre lia aquele que lia bem. E era uma norma, assim, geral. O fulano lê bem, então é ele que vai ler. Então, isso aí, eu considero que se eu refizesse o meu trabalho, eu ia valorizar muito a expressão oral dos alunos. Vamos voltar a falar da empresária Beatriz. A senhora fez a escolha por um ramo de um segmento de noivas, de trabalhar com praticamente roupa para 15 anos e noivas. Por que essa predileção, professora? A gente fez um levantamento de mercado e uma pesquisa de mercado, e quando eu entrei no ramo era muito pouco, era talvez 2 aqui em Bagé. Agora não, agora tem quantidade, né? Mas na época foi feita uma pesquisa de mercado para a gente colocar o comércio. Como empresária, qual é a sensação de realizar sonhos? É uma responsabilidade muito grande. Vai do pequeno sonho, e todas as pessoas têm sonho. Todas as pessoas querem estar bonitas, mesmo que seja para ir a uma festa, para ir a um aniversário de uma neta. Isso aí é muito gratificante, mas não é fácil. A senhora já ouviu dos seus clientes algumas histórias assim, memoráveis que a senhora se lembra, algum de fatos que tenham acontecido, de alguma situação diferente? Uma época nós vestíamos as noivas e uma moça, elas iam lá para a loja, a gente vestia. Então depois que ela estava pronta, ela quando saiu na porta me agradeceu e disse: graças a Deus não saí vestida de noiva lá do Paço do Príncipe. Eu nunca esqueci assim que ela abriu os braços, né, e agradeceu porque tinha tido a oportunidade de se vestir num lugar assim bem no centro, né, ter saído bem. Eu acredito que a gente tenha realizado os sonhos de muitas e muitas pessoas. A senhora já realizou seus sonhos? Já concretizou tudo o que queria? Não. O que a senhora ainda planeja pela frente? Eu planejo ter uma bela casa, assim, uma casa modelo, assim, padrão. Porque é muito difícil, assim, a gente aluga uma casa, mas aí não tem as dependências necessárias, o número de dependências que a gente precisa para receber a noiva, para vestir, para receber a roupa, para entregar a roupa. Então, precisa, assim, de uma casa maior. No momento, é esse o meu grande sonho. Uma vez que eu já vi os meus filhos todos realizados, graças a Deus, agora estou tentando ajudar os meus netos, mas tenho esse sonho. O que lhe faz feliz? Me faz feliz é ter a certeza de ter cumprido, dentro das minhas limitações, com os compromissos que eu fiz, de educar os meus filhos
e de educar os meus alunos, de ser uma boa professora. E isso me fez muito feliz e eu penso assim, que coisa boa, porque não se pode voltar atrás para corrigir, né? Tem que fazer, trilhar o caminho e ir fazendo o correto, né? Uma saudade. Dos meus pais. Algo por realizar. Continuo, assim, eu gosto de estudar, eu tenho algumas coisas escritas, mas assim, o meu grande sonho é conseguir ter uma casa bem linda, onde eu possa expor tudo que a minha loja tem. Beatriz Pinheiro por Beatriz Pinheiro. Eu me gosto muito, me dou bem comigo e digo sempre, como diz o Mário Quintana, eu moro dentro de mim. Onde eu estou bem. E me adapto, mudo o que dá para mudar, o que não dá a gente ajeita, né? Mas eu me sinto muito bem, graças a Deus. Professora Beatriz, foi um prazer conversar com a senhora. Obrigado por ter vindo. Não sei se correspondi, mas eu também fiquei muito contente de estar diante do meu maravilhoso aluno. Muito obrigado, professora. Sucesso. Tá. Estamos terminando aqui mais um programa Tribuna Livre. Obrigado pela sua companhia. Nossa entrevistada de hoje, Beatriz Pinheiro, cidadã bagiense, natural de Rio Pardo e que aqui em Bagé se tornou professora e também empresária. Voltamos na próxima semana. Obrigado pela sua companhia.